de uma beleza exótica e um charme particular. As plantas carnívoras são uma estranha variação de vida vegetal, que tem características muito parecidas com a vida animal. O que as tornam diferentes, e muito interessantes, é a capacidade que elas têm de capturar e se alimentar de suas presas. As plantas carnívoras são realmente especiais. Neste vídeo você vai conhecer as 10 plantas carnívoras mais incríveis e curiosas do mundo. Gostou do tema? Então já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Número 10. Sarracenia. A sarracenia é um gênero de planta carnívora natural da América do Norte, que consiste em 15 espécies e subespécies. Popularmente conhecida como jarro de trompete, essa incrível planta carnívora possui um formato de jarro, uma adaptação responsável por capturar insetos para sua nutrição. A planta carnívora jarro de trompete atrai suas presas através de suas variadas cores e, principalmente, pelo néctar extraflorais liberados na borda das folhas, que exalam um cheiro irresistível para os insetos. Quando atraídos, os insetos pousam na borda escorregadia da folha e caem dentro do jarro de trompete, onde ficam presos e são digeridos por enzimas, produzidas por essa magnífica planta carnívora. Número 9. Nepentes. As plantas carnívoras do gênero Nepentes também possuem uma forma de jarro. Elas são nativas da Ásia, Sudeste Asiático e Austrália. Elas são plantas trepadeiras, que possuem no topo de seu jarro uma espécie de tampa, que protege da água da chuva entrar no jarro, para não diluir o suco gástrico, responsável pela sua digestão. Essa planta carnívora possui uma curiosidade incrível. Os insetos acabam sendo atraídos pelo néctar produzido pela planta. Eles entram dentro de seu jarro, na qual existem pequenos filamentos de pelos curvados. Isso faz com que o inseto que foi capturado não consiga escalar e fugir da armadilha. O gênero Nepentes possui muitas espécies, das mais diversas cores e formatos. Em seu habitat natural, elas crescem em troncos de árvores, mas se adaptam muito se forem plantadas em vasos e bem cuidados. São as plantas carnívoras mais fáceis de serem encontradas. Você pode decorar seu jardim ou a varanda de sua casa com essas plantas maravilhosas. Você achou interessante essas plantas que vimos até agora? Então vai se surpreender com as próximas que conheceremos. Número 8. Biblis. Uma espécie de planta que nem parece ser carnívora. Nativa da Austrália, a Biblis é uma planta carnívora conhecida como planta arco-íris, devido ao brilho que produz quando atingido pela luz solar. Essa curiosa planta produz muitas ramificações de cor verde amarelada, com pequenas folhas e lindas flores com formato de estrela, que vão do azul, rosa e lilás. É linda de se ver, porém guarda um perigo mortal para suas presas. Suas ramificações são cobertas por 2 tipos de glândulas. A primeira são gotículas que atraem insetos com seu brilho. Quando em contato com essas gotículas os insetos ficam presos. Em seguida é a vez das glândulas digestivas entrarem em ação, segregando enzimas que digerem os insetos. A Biblis é, com certeza, uma planta de beleza mortal. Número 7. Utricularia. Essa é uma espécie de planta, que à primeira vista, também não parece ser carnívora. Utricularia é um tipo de planta carnívora bem diferente. De uma beleza exótica, ela é nativa da América do Sul, e é também encontrada aqui no Brasil. Um fato curioso sobre essa incrível espécie, é que ela é uma planta aquática, e possui características que as diferenciam de outras plantas carnívoras. Elas não possuem raízes, portanto ficam flutuando em lagos rasos. Mas você deve estar se perguntando, como ela se alimenta? A utricularia possui pequenas folhas com formato de fio, onde há várias cerdas, e pequenas bexigas. Isso faz com que ela capture pequenos insetos, que se aproximam da água, e assim ela pode se alimentar. É de fato uma planta carnívora muito curiosa. Número 6. Droseira. A droseira é um gênero de plantas que abrange uma grande quantidade de espécies, no qual a maioria são carnívoras. Essa curiosa planta carnívora é formada por várias ramificações, de formas que variam de acordo com a espécie. Suas folhas são avermelhadas, esverdeadas e amareladas, dispostas em forma de tentáculos. Essas folhas são revestidas por uma espécie de pelo, que produzem gotículas, a mucilagem,
um líquido extremamente pegajoso. Quando insetos pousam em suas folhas, ficam presos. À medida que tentam escapar, mais presos ficam. Depois que sua presa é capturada, a incrível Drosera produz suas enzimas digestivas, que dissolverão o pequeno animal para sua nutrição. A natureza é realmente extraordinária. Número 5. Pingicula. A pingicula é um gênero de plantas carnívoras que abrange 77 espécies, e é nativa da Europa, Ásia e Américas. Com cores que vão do verde, amarelo e rosado, essa exuberante planta carnívora possui folhas rígidas, lisas e suculentas. Seu sistema de armadilha consiste em folhas revestidas por pelos, que liberam um líquido muito pegajoso que prende suas presas, ficando, muitas vezes, repletas de pequenos insetos presos. Quanto mais o inseto se debate, mais grudado fica nas folhas viscosas, sendo, aos poucos, digerido por enzimas digestivas liberados pela incrível pingicula. Essa linda planta carnívora ainda produz belas flores de cores roxa, rosa ou amareladas. Número 4. Darlingtonia. Nativa da Califórnia, a Darlingtonia é uma espécie de planta carnívora de jarro, que cresce em solos úmidos como pântanos. Ela é popularmente conhecida como lírio-cobra, ou planta-cobra, por causa de sua aparência em formato de tubo curvado, e que lembra a língua de uma cobra. É uma planta considerada incomum, devido à sua raridade e seu formato e aparência inusitada. Ela possui uma armadilha muito eficaz para capturar os insetos, que são atraídos pelo néctar que é secretado pela planta. Os insetos acabam entrando em sua folha oca, e não conseguem mais sair, por causa dos filamentos e pelos curvados do interior da planta. Seu formato é extremamente complexo, com isso ela acaba capturando presas ainda maiores. Número 3. Brochina reducta. Essa é uma espécie diferente de bromélia, que também é uma planta carnívora. Ela é nativa de florestas tropicais, e pode ser facilmente encontrada aqui no Brasil. A bromélia carnívora produz um aroma bastante perfumado, parecido com mel. Isso acaba atraindo os insetos, que caem na água que se acumula em seu interior, entre as folhas. Eles não conseguem sair, e acabam se afogando. Então a planta produz um líquido muito ácido, que tem bactérias que fazem o trabalho de digerir o inseto capturado. Com isso, a bromélia carnívora absorve os nutrientes que ficam na cavidade de suas folhas. Número 2. Cephalotus. Essa planta incrível possui um formato bastante curioso. Nativa da Austrália, é uma das plantas carnívoras mais raras do mundo. Ela possui um formato de jarro, e o que mais chama a atenção são seus incríveis dentes que existem na entrada do jarro. Com um tamanho pequeno e um formato oval, elas possuem uma característica bem curiosa. Servem como casa para alguns insetos, que são imunes ao líquido digestivo existente no interior da planta. Mas muitos insetos não têm a mesma sorte. Ao serem atraídos pelo seu doce néctar, acabam escorregando. Ao tentar escapar, se depararam com os dentes virados para baixo, o que os impedem de fugir, e acabam se afogando no líquido viscoso da planta. Número 1. Dionaea muscipula. Essa é uma planta carnívora muito conhecida, popularmente chamada de Vênus apanha-moscas. É nativa da Carolina do Sul e do Norte, nos Estados Unidos da América, porém amplamente distribuída por todo o mundo. A extraordinária planta carnívora Vênus apanha-moscas é pequena e apresenta de 4 a 7 folhas. Cada folha possui um par de lóbulos, com espinhos moles na ponta, que se unem pela base, em um formato semelhantes a uma concha. Dentro desses lóbulos existe uma pigmentação vermelha, a antocianina, além da liberação de néctar pelas bordas das folhas. Ambos atraem insetos. Quando os insetos encostam nos pelos que se encontram na parte interna das folhas, rapidamente elas se fecham prendendo suas presas, e os digerindo. É um mecanismo realmente surpreendente. E aí, o que você achou dessas plantas carnívoras incríveis que conhecemos aqui hoje? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. O Universo Space News vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.